Amém. Gente, depois você olha lá no meu Face, tem pessoas falando que ainda Belo Horizonte não é um bom campo missionário. Depois você olha lá no meu Face, foi feita uma pesquisa este ano, que Belo Horizonte tem bairros com maior IDH, comparado, Índice de Desenvolvimento Humano, comparado com o Japão, com a Suíça. Tem bairros em Belo Horizonte que o IDH é melhor do que o da Inglaterra. E pensa, você pode morar aqui com melhor condição de vida do que você moraria na Inglaterra. Porém, uma rua depois tem IDH menor do que o da Índia. Tem outros bairros comparados ao IDH da África. Tudo dentro de Belo Horizonte. E quando eu falo sobre missão integral, aí o pessoal quer me bater, falar que eu tenho que parar de pregar isso. Porque, gente, mas Belo Horizonte também é um campo missionário. Né? Às vezes fica mais barato a gente fazer missões aqui do lado do que a gente planejar 30 anos, 20, 10 anos para fazer missões lá. Lá também precisa, mas BH também precisa. Né? E vamos lutando para ser esse farol. Aí. Bom, como eu falei, semana passada estivemos em Manhuaçu, uma cidadezinha do interior, 286 quilômetros daqui. Servimos lá sexta à noite, sábado o dia todo e domingo o dia todo. Fomos dirigindo, voltamos dirigindo, foi eu e o Juninho. Fomos a trabalho mesmo, não teve nada diferente de dedicação ao Senhor, né? E eu falei para os meninos que é bom que nessas saídas a gente consegue ver o que a gente tem de bom também. E eu quero dizer a vocês que em muitos pontos que nós já vivemos, grupos como esse que eu fui estar, estão sonhando em viver. E a gente já tem aqui. E às vezes a gente, né? Mas a gente já tem aqui, já estamos vivendo. Coisa linda. Lá eles estão aprendendo a comer junto ainda. A gente já come junto há uns 10 anos. Ou seja, tem valores que a gente está cultivando como comunidade que eu fiquei muito grato. E aqueles convites, né? Por que vocês não vêm morar aqui? Aquelas coisas. Não, Deus colocou vocês aí. E a gente está lá. Por outro lado, também vemos coisas que podemos melhorar, né? E vamos cada dia buscar esse aperfeiçoamento. Estamos falando da linha do tempo, né, pessoal? Nossa expectativa é que no final desse panorama você comece a pensar e falar assim: poxa, eu tenho uma ideia de todos os livros da Bíblia, de onde eles estão, de o que aconteceu e do que tem a ver essa história para mim. Queremos e sonhamos com uma comunidade de pessoas que de fato conhecem a Bíblia. Que se alguém vir aqui pegar esse microfone e pregar besteira, você vai ser o primeiro a nos corrigir. Isso seria muito legal. E na semana passada, nós entramos na era da monarquia, com Saul. Foi o Bruno que falou. E eu tive alguns retornos, falou que foi muito bom. Amém? Queria fazer uma recapitulação e partirmos daqui. Bom, Deus, lá atrás, sempre sonhou em ter uma família. Tá certo? Deus planejou em ter uma família. A família com Adão e Eva. Porém, o plano teve uma vírgula, que foi a queda. E depois, Deus manifestou o seu plano redentivo, que era esmagar a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Só que para isso, ele teria que ter uma família, e dessa família nascer o menino que de fato ia esmagar a cabeça da serpente. Então o plano pós-queda é estabelecer uma família que vai ser família para as demais famílias de toda a terra. Deus quis formar uma família, e o útero, esse útero que seria o útero do Messias, né? Que o Messias viria. Então Deus chama um camarada chamado Abraão, ou Abrão, que vai se chamar Abraão, e faz um convite a ele: vai para uma terra que eu te prometo, e nessa terra você vai ter uma família.
Uma família de muitos filhos. Olha para as estrelas, você não vai conseguir contar. Dessa família, Abraão, sairão todas as famílias da terra. E Deus faz isso. Abraão, mais doido ainda, responde: sai da sua terra, da sua parentela, caminha essa terra prometida. Em algum momento, por algum motivo, ele para e estabelece a sua família. Abraão, então, tem 2 filhos. Primeiro filho de Abraão, quem? O Ismael. Teve o Ismael com a Agar, não é isso? Sara quis dar uma ajudinha, tá, pessoal? Hoje para nós é muito incomum o que Sara quis fazer, mas era muito comum. Era muito comum o seu escravo ou sua serviçal, ela ser totalmente sua. Você comprou por ela. Então, é um ser humano, porém é uma mercadoria. Então, naquela época se podia usar, né? E Abraão tem o primeiro filho chamado Ismael e o segundo chamado Isaque. Lembra disso? Da linhagem de Isaque, segue esse plano de Deus de ter uma família. E Isaque, eu sei exatamente o que Isaque sentiu, viu uma mulher e ficou loucamente apaixonado e quis casar com ela, Rebeca. E aí teve 2 filhos. Não é isso? Como é que chama os filhos dele? Esaú e Jacó. Da geração de Jacó continua esse plano. Jacó tem quantos filhos? 12 filhos. E dos 12 filhos, um dos filhos é José, lembra disso? E José, por curvas da vida, vai se estabelecer no Egito. E lá no Egito, por interpretar o sonho de Faraó, todo o resto do mundo começa a comer na mão de Faraó. Depender de Faraó. Então, esse José e essa família que reconcilia no Egito começa a se multiplicar grandemente. Faraó observa esse povo multiplicando e fala: ei, esse povo vai ser maior do que nós, vamos escravizar mais o povo. Deus então levanta um homem chamado Moisés para libertar esse povo de Deus, que agora já é uma família grande, que está no Egito, para sair do Egito e ir para onde? Para essa terra prometida. Mas para que ir para a terra prometida? Para se estabelecer como família. E para ser uma família, luzeiro, farol para todas as famílias da terra. Então Israel é um modelo, né? É uma família modelo que Deus planejou para todas as famílias da terra. Moisés liberta o povo, sentido terra prometida, morre sem entrar na terra, só à vista de longe, e dá lugar a um general novo, chamado Josué. Josué pega esse povo, juntamente com Caleb e sua família, e entra na terra prometida. Entrando na terra, Josué começa a estabelecer, dividir as terras para as 12 tribos em quantas partes? 11 partes, porque os levitas não poderiam ter terra. Aí nós entramos num outro período chamado Juízes. Por quê? Porque o povo, como está dividido lá, cada tribo e tal, eles começam a ter juízes que nada mais é do que legisladores de jurisdições, ou seja, 4 tribos é um juiz, 4 tribos é outro juiz, 4 tribos é outro juiz, 2 tribos é outro juiz. Eles começam a se organizar e entramos no período dos juízes. E no período dos juízes é que nós falamos, por exemplo, de Sansão, de Jefté. Quantos lembram disso? Não é isso? Até que um dia o profeta Samuel está lá na sua casa e chega uma comitiva de pessoas e fala assim: ei, Samuel, nós observamos que as outras tribos têm reis, e nós também queremos ter um rei de carne e osso. Samuel fica muito triste, porque ele se vê ineficiente no serviço profético, vai para Deus e Deus fala assim: olha, o problema não é com você, o problema é comigo. Esse povo não quer que eu seja o rei deles mais, eles querem um rei de carne e osso. Dá para eles, pode deixar Deus fazer. Quer dizer,
pode deixar acontecer o que esse povo deseja. E aí Deus permite Samuel ir lá e ungir Saul. Saul, gente, é o modelo presidencial. Alto, forte, guerreiro, de uma boa família, administrador como ninguém, cheio da grana, porém, muito cheio de si. Não é isso? E em determinado momento ele começa a meter os pés pelas mãos e fazer coisa que Deus não permitiu que ele fizesse. Esse período que iniciamos com Saul é um período de 120 anos, chamado monarquia. E monarquia porque são 3 reis. Primeiro rei Saul, 40 anos, segundo rei Davi, 40 anos, e terceiro rei Salomão, 40 anos. 120 anos que o povo de Deus é governado pela monarquia, pelo rei. Bom, Davi é um menino desprezado até pelo seu próprio pai. Lembra dessa história? Samuel chega certo dia a Saul e fala: Saul, Deus retirou o reino da sua mão. E a saber, Deus já levantou para si um homem segundo o seu coração e já ungiu ele. Deus já tem um plano para ele. E aí Saul ficou muito bravo e aí começou a derrocada da vida de Saul, né? Mas Samuel acaba de falar a Saul e vai para a casa de Jessé. E lá na casa de Jessé, ele chega para Jessé e fala: Jessé, traz seus filhos, que um dos seus filhos é o novo rei de Israel. Detalhe, Saul ainda está no governo, viu? Porque normalmente quem está no governo tem o poder e não gosta de soltar o poder. A gente tem que ficar fazendo impeachment, né? Porque mesmo a pessoa, em vez de... Era mais bonito ela falar assim: eu não consigo, pode pôr outro, mas a gente tem que fazer impeachment, porque não larga o osso. Saul também não largou o osso. E aí Deus vai com Samuel na casa de Jessé e manda trazer os filhos. Chega o primeiro, o gigante, Eliabe, né? E os historiadores vão dizer que quando Samuel olhou Eliabe, falou: essa casa tem gente boa, porque o camarada era no perfil. E aí Deus falou: não é esse camarada aí não. Traz o outro. Tem outro? Tem outro. Trouxe o outro. Também não é esse. Tem mais algum? Tem. E foi trazendo. Até que trouxe o último, entre aspas. E Deus: não é nenhum desses. A Samuel pergunta para Jessé: e aí, Jessé, acabou? Ou tem mais algum? Acabou. Quer dizer, tem um menino lá no pasto, cuidando de ovelha. Mas é menino. Traz ele. Deus fala para Samuel: é esse. Unge ele. É esse menino aí. Imagina, um menino, um jovem, ungido como rei da maior nação do mundo. A mais poderosa nação do mundo. Deus faz algumas coisas, né, gente? Quando a gente vai contar para as pessoas, ele acha que é qualquer coisa não sendo Deus. Mas Deus faz coisas. E a Bíblia diz que esse camarada é o homem segundo o coração de Deus, gente. Esse menino. E naquele dia Samuel aprendeu uma grande lição. Porque o homem vê o que os seus olhos estão vendo, mas Deus vê o coração. Samuel aprendeu essa lição, né? A grande pergunta para nós, e eu falo em advogando em causa própria, porque eu tenho esse nome, e hoje nós vamos falar sobre Davi. E custa-me muito caro ter esse nome. Se você vai pegar no original, a palavra Davi é D-A-V-I-D, exatamente como é meu nome.
E quando nós fomos ungidos ao ofício ministerial, essa palavra sobre Davi foi ministrada a nós como um carimbo. Lembra disso? Lembrando, você precisa ter características desse homem. E para mim custa muito caro. Porém, quero confessar publicamente que eu nunca consegui ver esse homem, talvez por ser um Davi, com tanto glamour como as pessoas olham. Eu também tinha um pé atrás com esse Davi, talvez porque eu me conheço. E hoje nós vamos entrar justamente nesse lugar onde registra dias dolorosos da vida desse homem. E no final, você vai se perguntar o que Deus viu no coração desse homem para o chamar de um homem segundo o coração de Deus. Porque perfeitinho ele não era, tenho certeza. 2 Samuel, capítulo 11. Amém? Estamos juntos? Esse negócio está ficando bom, né, gente? Esse negócio do nosso panorama. Cada semana parece que está ficando caro, mas está ficando bom. Deus nos ajude até o final. História negra, ou capítulo negro da história de Davi. 2 Samuel capítulo 11. Decorrido um ano, versículo 1, 11, 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, e com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi da cama e andava passeando no terraço da casa real, e daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa, muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxesse, e ela veio. E ele se deitou com ela, e tendo-se ela purificado da imundície, voltou para sua casa. Versículo 5, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Deixa aberto que nós vamos discorrer aí. Hoje eu quero falar, pessoal, sobre a síndrome da cristalização. Cristalização é um processo natural ou artificial da formação do cristal. São características de uma pedra bruta que é formada para ser altamente sólida. É uma solução uniforme, é um negócio homogêneo. É quando o carvão consegue virar um diamante. Cristalização. O Roas, o dicionário Roas vai dizer que é uma imobilização de toda energia viva, porque para ser pedra não pode estar vivo, né? É altamente sólido, é estagnar, é algo que se torna impenetrável, duro, sem flexibilidade. E a primeira coisa que eu tento olhar para Davi com esse olhar da cristalização é que o versículo 1 diz que no tempo onde os guerreiros deveriam estar no campo, Davi estava em casa. No tempo onde ele deveria ir na frente do seu exército,
ele estava dormindo até tarde. O versículo 2 diz que ele levanta tarde do seu leito. E a primeira coisa que eu aprendo com essa história é que o lugar onde estamos determina muito do que a gente faz. Somos pessoas altamente influenciáveis, né? E o lugar onde estamos determina muito o que a gente faz. Davi sempre viajou para a guerra com seus guerreiros. Eram os valentes de Davi. Por quê? Porque Davi estava lá. Já viu aqueles líderes? Fulano, faz aquilo, faz aquilo. Aí o outro fala, não, faremos, pois. Davi não era do mandar fazer, era de fazer junto. E aqui ele escolhe ficar em casa. E por estar até tarde em casa, passeando onde não deveria, ele começa a ser tentado ou começa a ser capturado pela concupiscência do seu próprio coração. Essa palavra posição para nós é muito cara, porque ela significa Tetzedek, ou justiça é Tetzedek, que significa posição correta. Ou seja, pensar e agir de acordo com o que Deus pensa, com o que Deus faz e com o que Deus quer. E Davi começou a ficar fora da posição. Segunda coisa que eu aprendo com esse camarada é que nem tudo que eu quero eu posso. Amém? Tem coisa que meu olho quer, mas não é porque meu olho quer eu posso. Tem coisa que meu coração quer, mas nem tudo que eu quero eu posso. E nós somos pessoas que depois de ser capturados pelo Espírito Santo, nós temos força para falar não quero, não em nós, mas nós temos minimamente a claridade que o que a gente está querendo não deveria querer, sim ou não? Obrigado. A gente sabe quando a gente quer coisa que não deve querer, ou não? A gente sabe, parece que acende um farolzinho lá dentro, assim, ó. Terceira coisa que eu aprendo, que as coisas erradas que a gente quer obedecem à mesma ordem. Quem planta, colhe. Davi manda buscar. Davi falando para os seus soldados, quem é aquela mulher? Não é isso? Viu aquela mulher tomando banho, viu que não deveria ver, e continuou vendo. Poderia não continuar vendo, ele continuou vendo. Foi capturado pelo seu coração, pela sua carne. Perguntou quem era. Quando falou, é filha do Eliã, que era um dos soldados dele, dos bons, esposa de um outro cara muito bom, chamado Urias. Ô rei, você tem direito a ter todas as mulheres, você quer logo a mulher de algum que já é casado. O que Davi manda fazer, gente? Manda buscar, eu quero ela. Os soldados dele com medo, porque aquele camarada ali que está mandando buscar, é o que manda prender, que manda soltar, meu amigo. Tudo bem. Foram lá, buscaram, entregaram para ele, ele fez o serviço. O errado, versículo 5, estou grávida. Tem hora que a gente perde esse senso. E aqui Davi começou a se cristalizar. Davi começou, pessoal, a ser capturado por uma obstinação que congelou a mente dele. E ele começou a trilhar passos perigosos.
E esses caminhos, normalmente, quando fazemos o que é errado, sabendo que é errado, colhemos consequências. Sim ou não? Sabe quando você faz uma parada que não deveria fazer? Desculpa, né? Parada, estamos gravando aí. Fazemos uma situação que não deveríamos fazer, e amanhã vem a consequência, e a gente fala assim, eu sei por que isso está acontecendo. Não é assim? Estou grávida. Sabemos exatamente. E aí, versículo 6, continuando a história, Davi tem uma brilhante ideia. Versículo 6. Enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este, como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. E depois disse Davi a Urias, é o seguinte, Urias, vou te dar um tempo de descanso. Versículo 8, desce a tua casa, lava os seus pés. E saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, versículo 9, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. E fizeram a saber a Davi, dizendo, Urias não desceu para sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Você não estava na guerra? Por que você não desce para sua casa? Versículo 11, respondeu Urias a Davi, presta atenção, a arca, Israel e Judá ficam em tendas, Joabe, meu senhor, e os servos, os meus colegas do meu senhor, estão acampados ao ar livre. Como hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, então fica mais um pouco, fica mais hoje e mais amanhã, e aí eu te mando de novo para a guerra. Pois ficou em Jerusalém aquele dia o seguinte, versículo 13, Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e embebedou à tarde, e saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, porém não desceu para sua casa. Gente, Davi começa a trilhar um caminho de cristalização, que ele começa a ficar cada hora mais obstinado ao seu erro. Ele tem uma brilhante ideia, ele manda chamar Urias, para Urias ir lá, ter relação com a sua esposa e tirar a conta da conta dele. E a quarta coisa que eu aprendo com essa história é que a fidelidade de Urias denunciou a infidelidade de Davi. Vou repetir. A lealdade de Urias denunciou a infidelidade de Davi. Gente, um homem que fica na guerra, sujo, ao ar livre, toma banho no rio. O que ele mais quer é voltar para sua casa, beijar seus filhos, a sua esposa, comer a comida da sua casa, tomar o banho no seu chuveiro e deitar na sua cama. Não é isso? Urias, pessoal, recebeu um day user de Davi. Recebeu um curte sua família. E ele se lembrou, ei, a arca, o que simbolizava a arca para esse povo? Deus, a presença manifesta de Deus. A arca está em tenda. O meu general está no campo, no ar livre. E os meus amigos de batalha estão lá também. Você quer que eu fique aqui no bem bom e os meus amigos lá? Ô rei, você vai me desculpar, mas o senhor não está entendendo como age o meu coração. Eu não penso assim. Urias era um homem honrado, justo, e um profundo pacto de missão tinha no coração de Urias. O que Davi já tinha tido,
mas estava começando a cristalizar esse senso. Continuando, versículo 14. Pela manhã, Davi tem uma nova ideia. Olha a ideia de Davi, gente. Olha se não é a minha história e a sua. Quando a gente começa a fazer o que não deve, a gente vai criando e embolando um abismo no outro. Olha isso. Versículo 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: tive uma ideia. Põe Urias na frente da maior força que a gente puder pelejar. E o seguinte, deixa ele sozinho, para que ele seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejaram contra Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. A quinta coisa que eu aprendo com essa história é que a obstinação do meu pecado pode custar a vida do outro. Porque quando você cai, você não cai sozinho. Normalmente você cai levando mais alguns com você. Davi, gente, teve a primeira ideia. Vai para casa e transa com a sua esposa para tirar do meu colo a responsabilidade. Não deu certo. Ele tem um segundo plano. Embebeda ele e manda os seus servos levar ele para pôr ele na cama dele. O homem, mesmo bêbado, não aceita entrar na sua casa. Pergunta, você acha que Urias não queria ver a sua esposa? Terceiro plano. Já que 2 não deu certo, tive uma ideia. O homem segundo o coração de Deus. Coloca esse homem sozinho, no meio da batalha, onde tiver homem bom, para que eles matam ele. Obstinação. Vem a derrota, muitas baixas. Inocentes pagam com a vida pelo pecado de Davi. Nem sempre o fim justifica os meios, né? Às vezes a gente quer qualquer custo, e o qualquer custo custa caro, e gente começa a morrer no caminho, você começa a matar gente, você começa a fazer o que não deve. Obstinação. Versículo 18. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Versículo 19. Deu ordem ao mensageiro dizendo: Se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele fique muito bravo, você diga para ele: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes? Porque vos chegastes ao muro? Então você vai responder assim: o rei, morreu também seu servo Urias, o heteu. Partiu o mensageiro e chegando fez saber a Davi tudo que Joabe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos que nós e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Versículo 24. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os seus servos e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. Olha como é que muda a história. Versículo 25. Disse Davi ao mensageiro: assim você vai falar a Joabe. Não pareça isso mal aos teus olhos, acontece isso mesmo. A guerra é assim mesmo. Pois a espada devora tanto este como aquele. Tem que perder alguns homens, né? Intensifica a peleja. Vocês vão conquistar a cidade. Nós vamos derrotar eles. Anima Joabe. Parêntese.
deu certo, né? Deu certo meu plano. Porém, versículo 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. E passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. E tornou ela sua mulher e deu à luz a um filho. Porém, isto que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Sabe qual é a próxima lição que eu aprendo? Simples. Deus vê, pessoal. Deus vê. Lembra dos 5 segundos? Deus vê. Davi começa a fazer uma sucessão de erros. E agora, para Davi, deu tudo certo. Estou livre, né? Vou pegar a mulher do cara e vou trazer para minha casa. E é minha esposa. O que você tem a ver com isso? Eu sou o rei, sou eu que mando, faço o que eu quiser da vida. Tá certo? Ela é viúva mesmo. Na verdade, lá na lei dizia que se você assumisse uma viúva, era uma questão de honra. Por quê? Porque ela não teria quem cuidar dela. O sustento viria do seu esposo. Então Davi, na verdade, está dando uma de misericordioso, né, pessoal? Tudo tranquilo. É um homem bom. É um homem segundo o coração de Deus. Nossa consciência precisa aprender que tudo que a gente faz, Deus vê. Bom ou não, Deus vê. Não tem a ver com você falar para Deus o que você fez. Ele vê. Deus vê, pessoal. E eu estou incisivo porque a gente esquece. A gente acha que aquelas coisinhas que chegam no nosso WhatsApp, Deus não está vendo. Que Deus não está vendo quando a gente fecha a porta do nosso quarto, tranca e vai ver o que não deve. Deus vê quando a gente olha para o que não deve. Deus vê quando a gente paga o que não deve. Deus vê o que a gente conquista sem ter o valor do que está sendo conquistado. Deus vê as traições que fazemos com as pessoas. Deus vê inclusive os maus diálogos que temos com as pessoas. Deus vê nossos comentários gospels dos outros irmãos. Deus vê também. Porque a gente não faz fofoca, a gente faz comentários. Comentários bíblicos. Mais ou menos assim. Irmã, nós temos que orar para o irmão tal. Mas por quê? Você não sabe. Eu vi ele saindo de tal lugar. Irmã. Comentários. São fofoca. Deus vê. E Deus viu Davi fazendo o que não deveria. E o versículo 27 fala que Deus considerou mal os caminhos de Davi. Continuando a história, capítulo 12, versículo 1. Então, Deus, e aí aprendo a segunda, Deus não só vê, como Deus age. Tá bom? Deus, 12:1, enviou Natã a Davi. E chegando Natã a Davi, disse: vou te contar uma história. Havia na cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico muitos gados e ovelhas, grande número. Tinha gado para dar e vender, para fazer churrasco. E o outro era pobre. Não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, em que sua casa cresceu, junto com seus filhos. Comia do bocado e do seu copo bebia, dormia nos braços e a tinha como filha. Versículo 4. Vindo um viajante, Davi, presta atenção,
ao homem rico, esse homem rico não quis tomar uma das suas ovelhas do gado para fazer o churrasco, para dar para o viajante. Foi lá, tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: o quê? Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela essa cordeirinha que ele pegou, ele tem que restituir 4. Por quê? Porque esse homem não se compadeceu desse pobre. E é aqui que eu chego na cristalização, na nossa capacidade de julgar os de fora, até de maneira correta, e na impossibilidade de ver dentro da gente, porque a gente gosta muito de colocar o dedo no irmão mais fraco, de apontar o pecado daquele que está lá. Mas nós, o que é isso? Nós temos o julgamento correto, nós temos a forma correta de pensar. Gente, Davi, ele era acostumado a receber queixas do povo, e uma das habilidades que ele tinha era dar vereditos justos. Era rei. E o veredito de Davi é extremamente justo. Mal sabia Davi que o veredito era contra ele mesmo. Quantos líderes nossos hoje são cristalizados? Você chega para conversar com o pastor: pastor, preciso te contar uma dificuldade. E ele está olhando para você: pois não, irmã, pode contar. E ele fica olhando, só que o olho dele não está ali. Ele está em qualquer outro lugar, viajando, e no final é sempre a mesma frase. Qual é? Vamos orar. Não é? Cristalizado. Ele está tão acostumado a ver problema, a lidar com problema, que ele já não compadece mais. Ele não se relaciona mais. Um dos primeiros atributos para se relacionar com alguém verdadeiramente: 2 pontos. Olhe no olho. Se alguém tem dificuldade de olhar no seu olho, essa pessoa vai ter muita dificuldade em ser próximo. Porque o olho fala o que o coração sente. Não é isso? Quando a gente fica bravo com o nosso cônjuge, está falando e a gente está lá, né? A gente não para olhar no olho, porque olhar no olho condena. Não é assim? Vanim Fernando, primeira lição, encontro de casais, cadeira de frente à cadeira, olhe no olho da sua esposa. Falei, vai? Já começou power. Que baita exercício. Certa vez, mais um parêntese, fui dar aula no CTM, e aí o pessoal muito agitado, tal. Falando de capelania, e aí fiz um exercício. Olharmos uns nos outros. E eles não conseguiam olhar fixamente um para o olho do outro. E a gente querendo fazer capelania. Tipo, não faz sentido. Davi cristalizou, pessoal. Davi petrificou o seu coração de uma forma que ficou obstinado a pecado. E não começou a perceber tudo que ele estava fazendo à sua volta. Cristalizado. Somos ótimos para comentar sobre o pecado do outro, porque para o outro eu não estou cristalizado não, mas para o meu... Versículo 7, 12, 7. Então, a dádiva, né? O presente. Então disse Natã a Davi:
Você é esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei você casa, dei você mulher, coloquei tanto de mulher nos seus braços. E se isso fosse pouco, eu teria te dado mais. Era só pedir para mim. Por que você despreza a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante mim? A Urias, o Eteu, você feriu a espada. Sua mulher você tomou por mulher, cara. Depois matou ele a espada. Você está doido? Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa vou suscitar o mal sobre ti, tomarei as tuas mulheres às tuas próprias vistas, e as darei a teu próximo, o qual deitará com elas em plena luz do sol. Porque você fez no oculto, mas eu farei isso para todo Israel ver. Então disse, não, até aí por enquanto. Gente, todos nós precisamos de momentos pontuais na nossa história para a gente acordar, não é mesmo? E quem dera a nós a misericórdia de Deus nos alcançasse com Natã, antes da gente fazer mais caca. Natã conta essa historinha, Davi cai igual um pato, Natã estica o dedão na cara, esse dedão, e fala: cara, você é esse homem. Sabe o que significa o nome Natã? Mais um nome para o seu filho, se você quiser. Dádiva. Presente. Quantos gostariam de Natã na sua história? Gente, eu vou dizer uma coisa. Esses dias eu estava passando por uma revista de Natã. Não é fácil não, hein? Pergunta: na sua história, tem espaço para Natã chegar? Ou se ele chegar antes dele falar, você já na cabeça dele? Porque ele vai falar o que você não quer ouvir. Deus já me deu o desconforto de ser Natã, fazer o trabalho sujo. Gente, não é fácil não. Mas o interesse profundo de Natã era ajustar o coração de Davi. E é desconfortável ouvir Natã, mas é necessário ouvir Natã. E a pergunta para nós é: nós estamos cristalizados a tal ponto, e será que há espaço para Natã chegar na sua casa, te contar uma historinha e te confrontar para você ser ajustado à melhor imagem de Deus? Tem um provérbio que eu gosto muito, 27:6, que diz assim: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem te odeia são enganosos. Eu já tive que ferir pessoas que eu amo. Você chora junto, né? Entra sangrando junto. Não é assim, e pronto. Não. Tem todo um... Você pega a espada, passa o dia amolando a espada, né? Natã vai chegar. Quer dizer, Davi vai chegar. Natã está amolando a espada. Os olhos de Natã são olhos diferentes. Não é julgamento não, viu? É ajuste. Aí, pega Davi, põe lá. Natã conta a história. Quer saber quem é esse homem? É você. Dá um passo à frente dele, pega a espada e a dor atravessa os dois. Tanto quem fala quanto quem escuta. Por quê? Porque o interesse de Natã era dádiva. Por isso
que a pessoa que chega na sua vida e só põe o dedo lá e vai embora descompromissadamente, não pode ser Natan. Porque Natan fez por ouvir a Deus e por querer o bem, desejar o bem, o reajuste de Davi. Sangrou junto. Só Deus sabe quanto que custa para um profeta fazer o seu ofício. Não é mesmo? Outra coisa que eu aprendi que eu achei interessantíssima. Vou pegar as mulheres suas todas, tá? Você pegou uma escondida, você tinha todas. Eu vou pegar as suas todas e vou fazer homens de outras tribos pegar elas em pleno sol. O que a gente faz às escondidas, amanhã pode ficar às claras. As pessoas podem saber o que realmente você faz na calada da noite, se assim Deus quiser. Cuidado. Cuidado com o que você faz escondido. Nada melhor do que a luz, né? Tem um texto em Lucas que fala que nada há oculto que um dia não é revelado. Não é isso? Não há nada. Uma hora, aquilo que está lá embaixo, que tinha peso, começa... E aí você vai ver. E as pessoas que te conhecem vai ver. Concluindo, versículo 13. Então, disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoa, Davi. Perdoa o seu pecado. Você não vai morrer, mas, versículo 14, posto que com isso, deste motivo, que blasfemou os seus inimigos e os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e que a criança adoeceu gravemente. Davi aqui começa a nos mostrar, pessoal, o porquê ele era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque a hora que alguém pôs o dedo na onde devia, ele reconhece. Ele se dobra, ele se submete, ele fala, realmente, ele cai em si. Realmente, Senhor, o Senhor tem razão, pequei. Contra ti somente pequei, quebrantado mediante a palavra do profeta, pequei. A palavra pecar aqui tem a ver, perdi o direito, errei o alvo, perdi o rumo, dei uma desviada no caminho, errei a marca, mas me perdoa, eu quero voltar. Perceba que Davi vai ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele é rápido em confessar seu pecado. Pequei. Ele não ficou lá, mas Natã, por que está pensando que Natã é? Não, esse Natã é tirado demais. Ah, você quer saber de uma coisa? Vou mandar matar Natã. Já mandei matar um mesmo, não é mesmo? Já peguei a mulher do outro, mata mais um. Ele deixa Natã ir para sua casa, pessoal. Ele não matou Natã, vocês acreditam? Natã chega para nós, faz o serviço e a gente fica o quê? Eu vou matar esse cara. Não é isso? Ele nem lembrou de Natã, ele olhou o serviço de Natã. Pequei, realmente, Natã, você tem razão. Versículo 16. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa chegaram a ele para levantar da terra, porém ele não quis,
não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque dizia: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos agora a criança morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse a seus servos. Ele perguntou: é morta a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou, ungiu, trocou a roupa, entrou na casa do Senhor e o adorou. E depois veio para casa e pediu pão, e puseram diante dele, e ele comeu. Disse-lhe seus servos: que é isso que você está fazendo? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, depois que ela morreu, você levantou e comeu o pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, eu jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecer de mim? Ela continua viva, porém, agora ela é morta. Por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não vai poder mais voltar para mim. Versículo 24. Então Davi veio a Batseba, consolou ela, deitou com ela, teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã. Este lhe chamou de Gedidias, por amor ao Senhor. Primeira coisa que eu aprendi: sabe por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele é rápido em confessar seu pecado. Segundo, porque ele se submete ao ciclo completo da disciplina de Deus. Muita gente começa o ciclo, mas aqui havia um ciclo completo a se cumprir. Que ciclo é esse? Conversão do coração, mudança de direção interna, confrontação do profeta, quebrantamento e arrependimento de Davi, morte da criança, o inocente tem que pagar, preço alto pelo pecado de Davi. Aí sim, há um perdão pelo pecado, porque o injusto cobre o justo, ou o justo cobre o injusto. E aí sim vem a legitimação da união de Davi com essa mulher. Até então, essa mulher não é mulher de Davi, vocês entenderam? A mulher de Urias. Mas Davi já tinha deitado com ela, mas ela ainda perante Deus pertencia a Urias. Por quê? Porque havia um ciclo a ser fechado. Davi, pessoal, se submeteu ao processo de reparação de danos. Não é isso a linguagem do direito? Danos morais, arrependimento, metanoia, mudança de caráter, geralmente conotando o crescimento, a evolução de um ser humano. Metanoia, mudança de mente, coração. Sabe qual é o fruto desse dia, desse arrependimento? Salmo 51. Quando Davi cai no chão e faz aquela belíssima oração, dizendo: lava-me com isopo. Isopo era uma pedra de lavar rancenianos, leprosos. Pedra pume, quem conhece pedra pume? Aquela pedra que a gente lava a casca do pé, né? Essa pedra era usada para lavar todo o corpo. Davi pede: Deus, lava o meu pecado com essa pedra, para que eu sinta a dor do meu dano. A saber, Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito que não vai ficar se abalando, sabe? Hora quer Betseba, hora quer matar fulano, hora quer matar ciclano, hora quer... Não é um abalável. É um coração fixo.
E a terceira coisa é que Davi se submete ao processo. Pastor, eu quero ser crente. Ótimo! Bem-vindo ao ciclo e ao processo de ressignificar a sua história. Posso continuar vivendo como eu estou vivendo? Então não é conversão. Vamos ter que teologicamente pesquisar. É qualquer outra coisa, mas se não há um interesse lá dentro, confrontador, de te tirar daquele lugar, não nasceu de novo. Você pode ser um frequentador da igreja, mas novo nascimento, há uma crise. Queria ontem, tendenciosamente minha carne quer hoje, mas eu sei que não é o caminho aqui dentro. Entende? Nasceu de novo. Davi, é muito interessante que em até certo ponto, Deus considera a mulher de Urias, e daqui a pouco Deus considera a mulher de Davi. Por que Deus considera a mulher de Urias? Porque Deus aguardava o ciclo se fechar. Sabe aqueles litígios? Sabe quando o apóstolo Paulo fala, quando você estiver brigado com a sua mulher, não ora não, que a sua oração não vai passar do teto. Lembra disso? O que significa? Há um litígio. Está briga. Não funciona. Acerta com ele. Porque o ciclo se fecha, aí sim vocês se tornam habilitados a pleitear um novo lugar. Difícil isso, viu? Tem dia que você quer dormir para um lado e ela quer dormir para o outro. Não é assim? Não, só lá em casa. Tem certeza. E aí você fala assim, Deus, vou fazer essa oração aqui, mas é para o Senhor, não é por ela. E Deus fala assim, não adianta. Simples. O ciclo não está fechado. E o mais forte, eu costumo dizer isso, o mais forte é o que pede perdão primeiro. O mais espiritual é quem dá o primeiro passo. E o que mais ama é o que mais sofre. Não é isso? Fecha parênteses que não é culto de namoro, né? Estou falando sobre Davi. Davi dá o passo. E a mulher se torna dele quando o ciclo se fecha. E a pergunta que eu tenho para você é, tem algum ciclo aberto na sua vida? Tem algum ciclo para você fechar? Alguma história mal contada? Alguma história mal acabada? Algum perdão precisando ser liberado? Tem alguma coisa? Porque se tem, fecha logo. Porque aí você vai trazer realidade do novo. Experiência do novo. E última lição de Davi. Davi entendeu que essa mania de tentar ser Deus não era para ele não. Por que você está falando isso, David? Lembra da história? Davi mandou Joabe para a batalha e ficou em casa. Davi mandou saber quem era aquela mulher. Depois Davi mandou buscar aquela mulher para pôr na cama dele. Depois mandou um recado para Joabe, mandando que Urias ficasse na frente da batalha. Depois mandou carta para Joabe para saber como que estava Urias, como é que estava a guerra. Davi mandou. Davi entendeu que estava se achando demais. E quando a gente se acha demais, costuma Deus nos achar.
E Deus costuma nos achar mandando nos achar. Normalmente Natan nos achar. E não é porque Deus não gosta de nós, é porque Deus nos ama. E por isso que Ele manda Natan. Davi estava cristalizado. E Deus mandou uma... Como é que chama aquela? Parece uma furadeira assim, Thales, que treme. Hã? Marteleira. Britadeira. Sabe aquele negócio de... martelete, britadeira. Aquele... Tava muito pedra. Aí veio Natan, pôs o martelete no meio de Davi. E entendeu? É isso que eu queria refletir com você sobre a cristalização. Qual área da nossa vida pode estar cristalizada? Davi não foi um homem segundo o coração de Deus por ser perfeito. Davi foi um homem segundo o coração de Deus por, ao perceber o barulho do martelete, ei, pode parar. Entendi, cara. Me perdoa, Jesus. Quero ser uma pessoa nova. Me ajuda. Eu errei contra o Senhor. Contra ti somente pequei. Salmo 51. Mas me lava. Faça a sua alegria, a alegria da sua salvação voltar a meus lábios. Salmo 51. Aquele homem de nome bonito, Timothy Keller, diz o seguinte: se o Deus que nós adoramos nunca discorda de nós, é muito possível que estejamos adorando a uma versão idealizada de nós mesmos. Possivelmente, se não tem um martelete fazendo um barulho na sua cabeça, você já é seu Deus há muito tempo. E nós pedimos a Deus que nós sejamos pessoas que se quebrantam aos pés de Jesus. Que sabe que Jesus pode mandar Natan a hora que ele quiser. E que a gente não vai matar Natan, viu, pessoal? Por favor, não matem Natan. Natan é dádiva. É dádiva na nossa vida. É difícil. Esses dias passei pela revista aí do Natan, né? Revista do soldado. Difícil demais. O camarada vê coisa que ninguém contou para ele. Deus falou para ele, né? Lembram que Davi faz o errado, Natan chega para ele com uma sentença pontual, estamos juntos? De tudo que Davi tinha feito, as ocultas, profeta. Que a gente não mate Natan, pessoal. Que a gente tenha a capacidade de pegar o nosso coração e falar com Jesus assim: Jesus, pode colocar sua britadeira, seu martelete, e aonde tiver duro demais, aonde a gente estiver se achando demais, aonde a gente estiver grande demais, rebaixa a gente, torna a gente humilde, quebrantado, coração contrito. O que é contrito? Picado em pedacinhos. Não quero ser insensível, não. E é isso que nós vamos orar hoje com a ceia. Enquanto você pega os elementos da ceia, eu quero... Parte para mim, Ju, pode partir um pedacinho. Eu quero repartir um outro momento onde os discípulos ficaram insensíveis. Se você tiver com os elementos na mão, não precisa abrir, eu vou ler para você. É a história dos discípulos de Emaús, Lucas 24. A história diz
que os discípulos de Jesus estão em Jerusalém, o pau está quebrando, gente sendo morta para tudo quanto é lado, leões comendo cristãos sendo acesos como lâmpadas para iluminar a noite. E 2 discípulos saem de Jerusalém conversando, sentido Emaús. Por quê? Qual era a tônica da conversa dos 2 discípulos? Você viu lá? Não deu certo o plano de Deus. Nós achamos que ele era o Messias. Mas o Senhor, o tal Jesus, não cumpriu o prometido. Jesus que nós esperávamos, ele venceria a morte, ele subjugaria o reino de Roma, assumiria o poder, daria poder aos pobres, não é isso? E diz a história que Jesus vai andar com eles no caminho de Emaús. Estamos juntos, gente? E aí Jesus chega para aquele homem e fala: o que vocês estão falando? E aí aqueles homens: você é o único que não estava aqui? Não está sabendo da história? Qual é a história? Não, aquele tal de Jesus, o Yeshua, Hamashia, nós achávamos que ele era o Messias, porque ele ia libertar Israel. Só que ele morreu. Não libertou Israel coisíssima nenhuma. E aí Jesus faz uma perguntinha para eles: mas qual é a história que ele contava para vocês? Não é mesmo que esse Jesus falando, esse tal Messias diria que ele ia morrer e em 3º dia ele ia ressuscitar, e aí sim ele teria a chave da morte e da vida nas suas mãos, e aí sim o reinado viria sobre Israel? Não é isso? Aqueles homens, faz sentido, continua. Não é mesmo que ele sofreria numa cruz, que ele padeceria dos seus pecados, e ele enxugaria os pecados de todo mundo no corpo dele? Não é isso? E diz a história que eles chegam na porta da casa daqueles 2 homens, e os 2 homens os convidam para entrar. Até então, não sabiam que era Jesus. Mas diz a história que ao entrar, versículo 28, e se assentar à mesa, Jesus tomou o pão e o partiu. E a maneira como Jesus partiu o pão, aqueles homens olharam e falaram: é Ele, esse é o Messias. Porque eles se lembraram que na última semana antes da Páscoa, Jesus chamou os seus discípulos, tomou o pão nas mãos e contou para eles essa história da cruz, que o corpo seria vertido na cruz, e que o sangue da nova aliança, ou seja, o cálice do vinho. E a história diz, Lucas 24, que as escamas dos olhos daqueles homens caíram, e eles falaram: ele estava aqui, não nos queimava o coração quando esse homem falava das Escrituras para nós. E essa é a minha oração por você hoje, que à medida que a gente come desse pão, cai a ficha, que o Messias, o Jesus, está no nosso meio, está querendo ressignificar nosso jeito de viver, está querendo fazer da nossa história uma história bonita, quer fazer do nosso coração um lugar habitável, um lugar limpo, um lugar sem pecados obstinados. Ele quer fazer isso com a gente.